Olá, começa agora mais um Horizonte Notícia Entrevista. O Brasil tem hoje cerca de 7 mil crianças e adolescentes já prontas para serem acolhidas por famílias adotivas e quase 40 mil candidatos a pais. Mesmo assim, no ano passado foram pouco mais de 1.200 adoções pelo Cadastro Nacional. Um dos problemas para o baixo número de processos concluídos é que mais de 90% das crianças em abrigos têm mais de 7 anos de idade, fora do perfil que a maior parte dos pais busca. Mudanças na legislação tentam ao menos agilizar o processo e reduzir essa disparidade. É sobre essas questões que nós conversamos hoje com o advogado especialista em direito da família, Matheus Penido. Seja bem-vindo. Olá, Fernanda, tudo bem? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma diferenciação aí, porque são 7 mil crianças e adolescentes já aptas para a adoção, mas é um universo muito maior de crianças e adolescentes em abrigos, não é isso? Isso. Os adolescentes em abrigo, eles chegam a um número de quase 50 mil crianças, mas temos que atentar para o fato de que essas crianças, apesar de estarem abrigadas, elas não estão aptas à adoção, uma vez que essas crianças estão em processos muito específicos de cada caso. Uma criança pode ter uma rejeição às famílias, ela tem uma idade mais avançada e não quer separar dos irmãos, porque tem a questão dos grupos de irmãos. Essa criança pode ter inúmeras dificuldades para se adaptar à família, tendo em vista que ela já superou esse período de 5 anos de idade, que dito ideal, até 5 anos de idade para adoção, e isso complica um pouco o processo de adaptá-las à adoção. A gente, o senhor falou aí dessa questão, a gente falou da idade, o senhor falou da questão de crianças que têm irmãos e às vezes não querem se separar. Tem alguns entraves aí também que acabam dificultando o processo de adoção, né? Parece que crianças também que têm doenças, deficiências. Sim. Também. Essas crianças com esses perfis, os grupos de irmãos, os que apresentam doenças graves e os adolescentes, eles são perfis menos escolhidos pelos pais adotantes. E nesse sentido dificulta, depois de um certo período, inserir essas crianças no ambiente familiar. E o processo? Como é que o processo é hoje? Ele é um processo muito demorado, ainda muito burocrático, né? Sim. Há uma necessidade de haver uma segurança jurídica em relação ao procedimento de adoção para que se evite tráfico internacional de crianças e outras consequências negativas para a sociedade e para o melhor interesse da criança. Então, existe uma certa burocracia para a realização do procedimento de adoção. Entretanto, foi feita uma consulta pública pelo Ministério da Justiça e há 2 projetos de lei, um pelo senador Augusto Coutinho, e um pela senadora Carmen Osana, de complementar o Estatuto da Criança e Adolescente no que diz respeito à adoção, no sentido de agilizar o procedimento. Quais são essas mudanças que estão previstas aí, então, tanto nessa consulta quanto nesses projetos de lei? As mudanças, elas visam determinar um prazo para que o poder público conclua esse procedimento de adoção. A princípio foi falado num prazo de 8 meses, o que até é viável, olhando a melhor teoria, mas na prática, tendo em vista o aparato do judiciário, que ainda é um pouco deficiente, e esse é um problema institucional do judiciário brasileiro, esse prazo às vezes não vai ser cumprido estritamente, a exemplo dos prazos processuais que a gente tem na Justiça Comum. Mas seria, de certa forma, um avanço tentar agilizar? Sem dúvida. A nossa sociedade está em construção e a lei é uma medida de vontade social. E a gente já percebeu que há uma necessidade de agilizar esse procedimento de adoção, de tornar isso não tão difícil, mas também não tão fácil, claro, num meio termo que seja benéfico para a criança e para a sociedade. Então, toda modificação e a atenção do Legislativo para modificar a regulamentação quanto à adoção é positiva, sim. O CNJ também está prevendo algumas mudanças no cadastro, aí, na forma como ele é disponibilizado para esses pais candidatos, né? Incluindo a questão de fotos e vídeos sobre essas crianças e adolescentes.
O que isso pode trazer de benefício? Bom, a sociedade, tanto quanto o direito, ela tem que integrar nesse conceito tecnológico que está apresentando o novo mundo, século XXI, inovações, e tudo que for no sentido de facilitar o contato, a integração e até mesmo o processo de adoção, eu acho que é extremamente benéfico. Acho que, de certa forma, você vê a carinha ali da criança, do adolescente, é uma forma também de tocar esses pais. Isso, né? A mídia e a sociedade têm um papel muito importante em conscientizar o adotante de que ele não precisa ficar limitado àqueles requisitos de cor parecida com a dele e etc., e para a adoção é mais um gesto muito bonito de caridade, de amor, e é isso que você tem que priorizar nesse procedimento, é o amor e o melhor interesse da criança. Você falou isso, a questão do sexo, a gente tem alguns dados aqui sobre o perfil de crianças aí para adoção, dessas 7.000 que já estão aptas, né? São 2.500 mais ou menos brancas, 3.600 pardas, 1.200 negras, 23 indígenas e 10 amarelos. Aí 1.890 têm problemas de saúde e 4.500 possuem irmãos. É uma questão que, é o que você disse, né? Acaba dificultando um pouquinho aí. Mas como é que acontece nesse caso dos irmãos? Necessariamente, uma família que quiser adotar os irmãos pode, mas pode separar. Em que casos elas são separadas? Como é que funciona isso? Bom, elas só são separadas quando há um estudo psicossocial determinando que elas podem ficar separadas e opinando pela viabilidade, com o parecer do Ministério Público, dessa adoção em separado, porque a gente preza pela preservação da família. Então, no caso de irmãos, o ideal seria que todos fossem adotados conjuntamente, mas tendo em vista as possibilidades das famílias também, isso talvez se torne um pouco inviável. Tanto que talvez, em que pese seja um procedimento demorado, o procedimento de adoção, se você não tiver requisitos que impeçam essa adoção e quiser adotar negro, com grupo de irmãos e acima de 7 anos, no máximo que vai demorar 1 ano para você ter uma família adotada. Então, isso depende muito do perfil da criança a ser adotada. Agora, o perfil dos candidatos, como é que é esse filtro aí para as pessoas que podem adotar uma criança ou um adolescente? Bom, quem vai fazer esse filtro é o setor de psicologia vinculado a uma das varas de infância e juventude, no caso de Belo Horizonte, da capital. Então, o setor vai fazer uma entrevista prévia, vai pedir documentos, e um deles é até o contra-cheque, porque isso é importante. Não necessariamente se a pessoa tem ganhos exorbitantes, ou tem que ganhar muito, ou se ela ganhar pouco, ela não vai poder adotar. O que se observa é mesmo a vontade de adotar. Mas é lógico que, para se adotar, o judiciário vai requerer do adotante que tem uma condição mínima de prover as necessidades básicas daquele menor a ser adotado. Então, há essa necessidade. Há um filtro feito pela assistência social vinculada à vara que vai orientar a família no sentido de se pode ou não adotar, tanto que tem um processo que dura aproximadamente uns 6 meses, 8 meses, até que saia uma sentença do juiz te permitindo, concedendo a você entrar na fila de adoção, porque então, depois desse processo, você está apto a adotar uma criança. Há algum trabalho psicológico, de assistência social com as famílias adotantes? Sim. Até no início, existe um período de convivência de 6 meses, em tese de 6 meses, que a criança está conhecendo a família e a família está conhecendo a criança, que é uma fase onde eles estão se namorando e tal, e se conhecendo. Existe sim essa fase, e depois, se esse setor psicossocial, esse setor que trabalha junto com a vara da infância e juventude, entender que a convivência está adequada, aí então ele vai elaborar um parecer para ser levado à apreciação do juiz, que aí vai finalmente efetivar a guarda e o procedimento de adoção. Tá certo, então. Para a gente finalizar, então, doutor Matheus, a gente sabe que é um primeiro lugar a boa vontade, o amor Sim. ali e a responsabilidade. Sim. É uma atitude de muita responsabilidade, você adotar uma criança. Mas qual que é o primeiro passo? A família que estiver interessada em adotar uma criança ou um adolescente, o que tem que fazer?
O indicado é comparecer a uma das varas da infância e da juventude, até por um primeiro ponto, para se informar, para saber quais são os documentos, quais são os requisitos, ter um contato com a vara, até para a própria vara entender quem é o perfil, quem é o pai, ter uma conversa preliminar. Esse é o caminho adequado e legal para a adoção. Existem os abrigos, as pessoas costumam ajudar materialmente ou até com carinho e visitas, mas para a adoção o indicado é o encaminhamento a uma das varas de infância e juventude. Se orientar, tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Por nada, até mais. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.